A paz do Senhor para a igreja, amém, queridos? Já estamos aquecendo aí com o Ministério de Louvor, né? O Senhor já está falando aqui no nosso meio, você já está sentindo aí a presença do Senhor? Já começou a cultuar o Senhor com o nosso Ministério de Louvor? Amém, amém, queridos? Antes de nós iniciarmos, né, eu gostaria que você falasse aí com a pessoa que está do seu lado, né? Fala para ela, tudo bem? Tudo bem? Como foi seu domingo? Tudo bem? Amém, queridos? Não sabemos, né, como foi para você chegar até aqui. Talvez você tenha enfrentado algumas lutas, né? Algumas batalhas, porque nós sabemos que, né, tem sempre um interessado em parar a igreja, né? Mas a gente estava ouvindo aqui o louvor. Daqui a pouco vai vir quente aí para a gente. Nada pode parar a igreja do Senhor. Amém, queridos? Nós somos a igreja de Cristo, nós somos, né, aqueles que estamos fazendo a obra do Senhor, dando continuidade ao ministério de Cristo, o ministério que Ele começou. Então, eu e você somos responsáveis por dar continuidade, amém, querido? Você se sente parte integrante, né, desse ministério, o embaixador desse reino, né, como nós estudamos hoje pela manhã? Eu louvo a Deus, né, pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos irmãos. E ontem eu fiz um comentário, e eu fiz esse comentário muito orgulhosa, porque uma pessoa muito amiga minha, muito íntima, né, falou alguma coisa assim a respeito da igreja, né, que tudo para mim é a igreja, né? Aí eu falei assim, quer saber? A igreja é a minha segunda família. Amém, queridos? Eu falei assim, eu amo os meus irmãos e eu me sinto amada por eles. Vocês se sentem assim, queridos? Um amor, né? Esse amor que é em Cristo. Então, se você não tem vivido isso ainda, chegue mais perto, né? Vamos estar mais juntos para que a gente possa ter essa unidade aumentada a cada dia e sejamos parte desse exército, né? Que não consegue parar, que nada consegue parar esse exército que é a igreja do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 92. Nós vamos aqui ministrar alguns louvores, alguns versículos nesse salmo maravilhoso. E eu gostaria que você interagisse comigo nesse momento, que diz o seguinte: o primeiro versículo fala: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Você veio aqui nessa noite para isso, querido, para render graças ao Senhor e cantar louvores ao nome dele. Então, essa é a entrega que você tem que fazer nessa noite. O culto é para isso. Você veio aqui para render graças ao Senhor, cantar louvores ao Senhor, entregar o seu coração numa mais perfeita adoração. E a gente tentar tirar tudo aquilo que ficou, né, durante o dia, todos esses problemas, todas as coisas que possam ter nos acontecido, porque o ser humano, às vezes a gente passa por situações e a gente se aborrece, não é? E isso aí é como sempre diz o nosso pastor, não acontece na árvore, não. Acontece em nós, amém, queridos? Às vezes a gente se decepciona com algumas coisas, mas em nome de Jesus, esse é o momento de nós rendermos graças ao Senhor, amém, igreja? Vamos agora nos colocar em adoração ao nome dele. O 2 diz: anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas, querido. Viva essa experiência com o Senhor. E o Senhor, Ele é fiel. Amém, igreja? Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor, Ele permanece fiel. E a palavra dele nos garante isso. O 3, ele vai dizer: com instrumento de 10 cordas, com um saltério e com a solenidade da harpa. Aí eu vou dizer, é com violão, amém, queridos? É com teclado, é com nossos ministros, com... o violão tá ali, o teclado... guitarra, baixo, baixo, né? É o que nós temos, né? É o nosso ministério de louvor, é a nossa casa, amém, queridos? É isso que nós temos para oferecer ao Senhor nessa noite, e vamos oferecer com todo o nosso coração.
Aí o 4 vai dizer: pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. Queridos, os pensamentos do Senhor são muito profundos a nosso respeito. Às vezes a gente acha que é alguma coisa, às vezes a gente acha que pode mandar em alguma coisa, pode determinar alguma coisa, mas é o Senhor que nos manda, Ele que nos dirige os passos, amém, queridos? É o Senhor que é soberano, porque os pensamentos dele são profundos. Nós não temos nem como dimensionar essa profundidade, mas a gente tem só que acreditar, né? A gente não precisa entender, a gente só tem que obedecer, amém, queridos? É assim que é o Senhor. Aí no 6 ele vai dizer: o inepto não compreende isso, e o estulto não percebe isso. Aí vamos para o 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Querido, você está plantado na casa do Senhor? Se você está plantado na casa do Senhor, você vai florescer nos átrios do nosso Deus. E o 14:15 vai dizer: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Nós temos visto muitas pessoas que não têm conseguido chegar na velhice, porque têm sido tragados ainda na juventude, por uma vida que o mundo tem colocado diante deles, pessoas que têm se perdido. E nessa noite eu quero convocar você, igreja, né, a olharmos para essas pessoas e pedir que o Senhor nos use como canal. Hoje nós estudávamos isso pela manhã. Nós precisamos ser evangelistas, amém, queridos? Precisamos falar a essas pessoas, porque muitos não têm chegado à velhice. Mas aqui na palavra do Senhor diz que aquele que vai estar plantado na casa do Senhor, ele na velhice, ele ainda dará frutos e serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Essa palavra eu quero também deixar com você. O Senhor, ele não é injusto. Você recebe isso nessa noite? O Senhor, ele não é injusto. Ainda que os homens sejam, ainda que nós sejamos, o Senhor, ele é justo e fiel. E ele nessa noite está contemplando aquela situação que você está vivendo. Ele está contemplando tudo que você passou para chegar até aqui nessa noite. E ele tem preparado para você algo maravilhoso da parte dele, da presença dele para a sua vida. Então você abra o seu coração, entregue a sua adoração, como nós falamos aqui no início. E eu creio, irmãos, que vai ser, né, uma via de mão dupla. Você oferece ao Senhor o louvor e ele transborda sobre a igreja a presença dele. Nesse lugar você recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nessa noite maravilhosa, Senhor, queremos agradecer o teu nome por estarmos nesse lugar, Senhor. Deus, por estarmos nessa casa, Senhor, que é a tua casa, que é a nossa casa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós congregamos nesse lugar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, Senhor. Mesmo, Senhor, diante das dificuldades, Senhor. Mesmo, Senhor, diante das lutas, Senhor, nós temos sido vencedores, Senhor, pela honra e pela glória do teu nome. A tua igreja tem crescido, tem se fortalecido, Pai. A sua igreja se coloca, Senhor, nessa noite em adoração. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque o Senhor é grato, o Senhor tem sido bom para conosco e nós queremos ser gratos a Ti. Queremos apresentar a Ti, Senhor, a nossa adoração nessa noite em forma de louvor, em forma de adoração. Senhor, queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra que será ministrada nesse lugar. Senhor, nós queremos que o Senhor tem preparado algo especial para nós. Por isso, Senhor, queremos oferecer a Ti, Senhor, também uma oferta especial, Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto, Pai, e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Pode aplaudir o Senhor, querido. Amém, igreja? É muito bom estar na casa do Senhor, né?
Vamos fazer a oração intercessória. Chegou o nome aqui, Irene Francisco. Ela caiu da escada e está no hospital. Vamos orar, porque o mesmo Deus que está aqui está lá também, no hospital, visitando aquela mulher. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, nesta hora gloriosa, Senhor, estamos aqui, Senhor, na Tua casa para Te louvar, para Te engrandecer, Senhor. Nesta hora, quero interceder, Pai, por essa senhora, Senhor, a Dona Irene, Pai. Nós não conhecemos, Senhor. Chegou até a nossa igreja, Senhor, para que a gente possa orar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, visita ela naquele hospital, Senhor. Senhor, vai tocando naquela enfermidade, naquela dor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu é o Deus, Senhor. Oh, Jesus, Tu é o Deus da Tua casa. Tu é o Deus da Tua igreja, Senhor. Tu é o Deus da nossa família, Pai. Tu é o Deus dos casamentos, Senhor. Espírito Santo, visita agora os enfermos, Senhor. Conta as pessoas doentes, Senhor. Doente na alma, doente no corpo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para Te glorificar e para Te exaltar, Senhor. Mas também estamos aqui, Senhor, como os intercessores da Tua casa, Senhor. Deus, intercedendo e clamando, Pai, por vida que agora está sofrendo, Pai. Pessoas chorando de dor, Senhor, no leito de hospital, Senhor. Tu é o bálsamo, Senhor. Tu é a cura da Tua igreja, Senhor. Pai, nós temos fé, Senhor, que Tu pode ir lá e visitar os enfermos, Senhor, aonde quer que eles estejam, Pai. O que eles estiver sentindo nesta hora, Pai. Porque não há, Senhor, enfermidade que o Senhor não possa curar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja clama. A Tua igreja clama. E o Senhor, Pai, visita agora, Senhor, os lares, Senhor. Visita as famílias, Pai. Visita a família pastoral, Senhor, dessa igreja, Pai. Visita o pastor Roberto, Pai, nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Tira toda a enfermidade, Senhor, todo mal-estar, Senhor. Sustenta, guarda a vida do Teu filho, Senhor. Como o Senhor tem sustentado essa igreja, Pai. Essa casa ainda é Tua. Faz a obra neste lugar por completo. Aleluia. Só aquele que tem fé e crê vai ver a glória de Deus. Vai ver o milagre acontecendo nesse lugar. Espírito Santo, tira toda a enfermidade. Tira toda a palavra contrária. Tudo aquilo que não louva o Teu nome dessa casa de oração, Senhor. Somos Teus filhos amados. Pai, se a gente ficar em união, em comunhão, em amor, Senhor, Tu faz milagre nessa casa, nos ministérios dessa casa. Ninguém aqui tem ministério. O ministério é Teu. Tu emprestou para nós cuidar, e cuidar com amor, cuidar das vidas. Em nome de Jesus, guarda, Pai, os casamentos dos nossos pastores. Visita as casas. Visita cada um que chegou nessa casa de oração. Saímos das nossas casas para chegar aqui, até aqui, para Te glorificar e para Te exaltar. Porque aqui é lugar de milagre. É lugar que o povo santo se reúne. E aonde há uma igreja unida em oração, milagre está acontecendo agora nessa casa de oração. Eu creio pela fé, Senhor. É hoje. É hoje. Nós temos muita luta, muitas batalhas, mas é o Senhor que guerreia. Entrega na mão dEle, igreja. Entrega na mão dEle. O fardo é leve. Nós que complicamos as coisas. Oh, aleluia! Se tu trabalhar com amor na casa de Deus, tudo é fácil. Porque Ele já levou o nosso fardo, aleluia. Faça com amor. Abrace, ame. Em nome de Jesus,
Hoje é o melhor dia da nossa vida. Que seja o melhor dia para você glorificar e exaltar esse Deus. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e fim. Ele é o nosso Redentor. Nós sabemos quem é o nosso Deus. Para onde a gente vai? E quem é Ele? Aleluia! E Ele está hoje tocando no teu coração. Se tem um coração triste, amargurado, peça força ao Senhor. Clame a Ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame a Ele. Clame somente a Jesus, porque é Ele que faz infinitamente mais daquilo que pedimos. É Ele que está agora trabalhando na nossa vida. Enquanto nós estamos aqui adorando a Ele, Ele está cuidando da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos netos. Ele está cuidando do teu marido, irmã. Ele está cuidando da tua esposa, irmão. Creia. Venha para cá crendo e saia daqui fortalecido. Saia daqui. Oh, aleluia. Saia daqui com a vitória na mão. Saia daqui com a vitória na mão. Porque Ele é o nosso Deus. Não é qualquer domingo, não. É o domingo do Senhor. E Ele está trabalhando nessa casa de oração. Ele está passeando nessa casa de oração. Ele está aí tocando em você, igreja. A igreja somos nós, aleluia. Abre o seu coração, a tua mente para a palavra do Senhor. Louve a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele. Enquanto você louva a Ele, Ele cura a tua casa. Ele cura os teus filhos. Ele cura o teu marido, a tua esposa. Enquanto você adora, Ele está te curando, aleluia. Ah, Espírito Santo, Tu tem falado nessa casa de oração. Tu tem cuidado de nós. Tu tem cuidado de tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também porque o Senhor está cuidando da nação, Senhor, brasileira, Pai. Oh, Deus, há tantas coisas acontecendo, Pai. Mas nada sai da palma das tuas mãos, Senhor. Nada vai acontecer se não for da tua vontade, do teu querer. Tem uma igreja clamando. Quando essa igreja se reúne em oração, milagres acontecem lá na nação brasileira. Aqui em Nilópolis, meu Deus, guarda, Pai, nos livra de todo mal, Senhor. Tu tem dado livramento para o teu povo. Só nos resta agradecer, Senhor. Tu tem dado vida ao teu povo. Agradeça, porque você está vivo. Muitos queriam estar aqui, mas está no leito de hospital, pedindo: Deus, tira essa dor. Deus, me tira daqui. Jesus, cura a minha dor. E nós estamos aqui sem dor. Nós estamos aqui na casa dele, andando, glorificando e exaltando esse Deus que faz o impossível acontecer. Ele não vai fazer amanhã, é hoje. Creia. Creia, você não entrou aqui em vão. Você não entrou aqui em vão. Creia que Deus vai dar a resposta que você está pedindo nesta noite. E tu vai testemunhar nesse altar. Porque aqui é casa de oração, é casa de testemunho. Em nome de Jesus. Deus está livrando. Deus está curando. Deus está indo lá naquele hospital. E nós vamos saber da notícia que Deus curou, que Deus libertou e que Deus salvou
porque Ele faz por completo a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Glória a Deus, queridos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Você pode se sentar por um momento. O Senhor é tremendo nesse lugar. Aleluias. Nós cremos, né, em tudo que nós oramos, tudo que foi orado aqui, nós cremos que o Senhor está atento à oração que se faz nessa casa. Não tenha dúvida, querido, receba a tua bênção nessa noite. Nós vamos fazer agora os nossos anúncios. Estamos em festa essa semana. Terça-feira vamos ter a festa de 10 anos do MUD. E o tema é Mulheres Atravessando o Impossível. E aí eu quero estender esse tema para a igreja, né? Uma igreja atravessando o impossível, amém, queridos? Então, terça-feira, esteja aqui, não falte não, sabe? Se você tiver como, sei lá, se você tiver que faltar aula, você justifica depois. Tem algumas pessoas, né, que estão estudando, se tiver como, né, pastor... As pessoas, né, todo mundo sabe aí, né, da sua vida. Quem tiver condições, querido, não deixa de estar aqui não. Vamos prestigiar esse grupo que tem 10 anos que está aí trabalhando. Essa aqui é uma igreja que trabalha, né, uma igreja que tem amor pela obra. Então, as mulheres estão preparando um culto muito bonito, né, para adoração ao Senhor. Então, você está convidado, convocado, seja jovem, homem, mulher, criança, adolescente, todo mundo está convidado, amém, igreja? E na quinta-feira também nós temos uma outra festa, o último culto do ano do Grupo Jovem, amém? Isso aí, eles gritam, né? Então vamos ajudar eles, né, gente? Vamos dar o gritinho de alegria aí? Isso aí, quinta-feira, todos nós aqui para celebrar junto com os nossos jovens. Eu não vou poder estar, vou estar longe. Mas, né, todo mundo que estiver, não deixe de prestigiar. Vou ter que prestigiar uma jovem, minha filhinha, né, que está muito sozinha lá em Cabo Frio, então vou precisar ir para lá. E no dia 14 de dezembro, nós vamos ter uma outra festa linda aqui. Amém, queridos? Vai ser 50 anos da nossa igreja. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluias! 50 anos da nossa igreja. Todos nós estamos convocados a estar aqui às 8h30 e 18 horas. Sendo que às 8h30, depois do nosso culto da manhã, nós vamos ter uma festa, né? Vamos ter uma festa aqui no culto e depois a gente vai ter uma festa de uma mesa, né? Uma mesa posta. Então, as pessoas aí nos bastidores, a gente está trabalhando nessa mesa. Aí, se você falar assim, mas eu não estou incluído, eu quero participar, pode falar com qualquer um de nós, né? Qualquer uma das pastoras, qualquer uma das irmãs aqui, que ela vai saber te direcionar. Né? Então, nesse dia 14 de dezembro, você está convocado a estar aqui. Amém, queridos? Acabou, né? Por enquanto está só isso. Só temos 2 grandes festas. Bom, agora nós vamos partir para o nosso ofertório. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em Provérbios 11. Nós vamos ler o versículo 24 e parte A do 25. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. E quem dá a beber será dessedentado. Amém, queridos? Esse versículo, ele fala para nós aqui de 2 maneiras, né? A gente pode interpretá-lo como espiritualmente e também a gente pode interpretar na nossa vida diária. A Bíblia fala diz para a gente, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você costuma ser uma pessoa generosa? Generosa com seu irmão, generosa com a sua família, com os seus amigos, com a casa de Deus,
né? Porque tem pessoas que são generosas. Às vezes ela tem uma coisa lá tão bonita, né? Não está mais usando, ela fala assim, poxa, eu vou escolher uma pessoa que vai cair muito bem isso aqui e dá. Com a maior alegria. Enquanto tem outras pessoas que às vezes tem várias coisas que ela nem usa, coisas importantes, e ela vai acumulando lá na casa dela, não pensa em ninguém, né? Não é generoso. Às vezes vem a oportunidade dela participar de uma campanha, por exemplo, né, queridos? Campanha na igreja. Já viu isso? Que às vezes a gente faz campanha, até que está um tempinho sem ter aqui, mas, né, se Deus quiser, vai ter de novo, e aí a gente vai participar. Mas quando você é generoso, né, você vai falar assim, olha, a gente vai comprar as cadeiras, lembra das cadeiras? Né? A gente pega aqueles carnês com uma alegria, a gente participa, a gente tem prazer, né? Quando a gente recebe as mensagens no WhatsApp, aí, a gente sempre recebe umas mensagens, né? Ah, você pode? Posso. Se você não pode, amém, o Senhor, Ele conhece o seu coração. Mas tem pessoas que não são generosas, né? E aí, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Né? Ele fala que a alma generosa, ela prosperará, né? E vai se acrescentar ainda mais, né? Agora, aquele que retém mais do que é justo, vai ser em pura perda. É o que a Bíblia nos ensina, né? Às vezes, pessoas que querem se dar bem em determinadas situações, né? Pessoas que fazem algumas negociações sempre pensando em se dar bem, aí ganham dinheiro que talvez nem era para ganhar, lá na frente ela vai ter um prejuízo. Você entende isso? Porque o Senhor é justo, a gente leu aqui, né, no início do culto. Então, queridos, nessa noite, né, o Senhor ele está nos ensinando a ter esse coração generoso na obra do Senhor. E quando a gente tem esse coração generoso, o Senhor ele sempre vai nos abençoar. O mundo aí fora pode não entender isso, né? O mundo às vezes fala algumas coisas sobre oferta, sobre dízimo, tem lá, né, aquele entendimento deles, mas nós entendemos que a nossa vida financeira ela é uma coisa espiritual. Você entende isso, igreja? É espiritual. O nosso dinheiro, ele pertence a Deus, assim como a nossa vida, assim como tudo que nós temos. Então, nessa noite, eu quero orar para que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos ter corações generosos, para que a nossa vida ela possa prosperar. E eu vou dar um rápido testemunho aqui. As pessoas mais íntimas, assim, que conhecem um pouco da minha vida, né, sabe que eu estou com alguns problemas financeiros, né? Assim, problema financeiro não, está repreendido, né? Assim, que eu estou tendo muitas despesas. E aí, irmãos, esse é um testemunho rápido. Eu comprei um colchão, né, um colchão que ele era muito bom, maravilhoso. Comprei ele já tem um tempo. Só que eu não me adaptei, que eu tenho problema de coluna, e eu comprei um colchão errado. E eu investi um dinheiro naquele colchão e fiquei sem dinheiro para comprar outro. E aí eu estou há um ano, né? A pastora Dani bem sabe, cansou de me falar, compra um de solteiro, mas eu gosto de colchão grande, né? E aí eu estou há um ano dormindo no chão, como é que é o nome? Eu faço uma cama lá, um colchonete, boto um colchonete para poder fazer bem para minha coluna, e de madrugada eu vou para cima da cama e tento dormir um pouco, porque é macia, gostosa, né? O colchão é muito bom, mas a minha coluna não se adaptou. E aí eu já não estava mais aguentando, eu falei, Deus, eu sou tua filha, eu vou continuar dormindo nesse chão, né? Eu falei, meu Deus, eu vou comprar um colchão, seja o que Deus quiser, né? Aí aproveitei uma promoção da Black Friday, e aí fui lá e comprei um colchão. E aí, irmãos, bem mais caro, né, agora. Aí falei, Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar e tal? E aí, ontem eu tive a brilhante ideia, né, de colocar o meu colchão à venda. Eu falei, esse colchão está novo, né? Botei no status lá, botei anunciando. E aí aproveitei, botei uma televisão também, que estava já, né, precisando ser trocada, né? E falei, Deus, vou na fé, vou botar isso tudo para vender, e se o Senhor me abençoar, eu compro outro. O colchão já tinha comprado. Irmãos, olha só, uma das coisas que eu coloquei lá, em 1 hora foi vendida. Aí, né, quando foi a televisão, mais ou menos em 1 hora e meia foi vendida. O Pix entrou assim, ó, vendida, né?
Aí, tudo bem, faltava o colchão. E eu orando, tá, irmãos? Porque aprenda uma coisa, né? Tudo que a gente faz é com oração, amém, queridos? Tudo que a gente faz, a gente ora. Eu falei, Deus, vou colocar, Senhor, me ajuda. E eu orei tanto para vender aquele colchão, né? E aí, quando foi ontem, eu tive uma pequena insônia. Altas horas da madrugada, entrou uma mensagem lá de uma pessoa assim para mim, que eu conheço, né? Uma amiga minha lá de Ouro Preto, ela falou assim, eu quero. Ela botou assim. Mas era 1h pouca da manhã, né? Aí eu falei, não vou falar com ela hoje não, né? Eu falei, eu não vou falar não. Eu falei assim, Senhor, vou descansar no chão, né? Estava lá no meu chão. E aí, irmãos, vim para cá de manhã, que eu tinha que vir para o culto, e esqueci da amiga, né? Porque ela não tinha meu telefone, ela falou assim, me dá seu zap. Eu falei, amanhã. Né? E aí, quando eu saí daqui da escola dominical, né? Que a gente estava lá estudando, amém, querido? É assim, você está trabalhando na obra do Senhor, Ele está te abençoando. Quando eu cheguei em casa, aí fui comprar uma coisa lá para o almoço e tal. Aí uma ligação para mim, aí, né, uma pessoa falando assim, já vendeu o colchão? Falei, não. Ele falou, então é meu, sem saber nem o preço, né? Aí ele falou, quanto é o colchão? Aí eu expliquei, mandei um vídeo, se alguém aqui do meu status viu, eu botei lá todas as especificações, que era um colchão maravilhoso. Aí eu, né, fiz aquele marketing do colchão, aí ele falou, é meu, pode tirar agora do status. Então, irmão, o que eu quero dizer com isso? Vai me abençoar, até parcelei para me ajudar a pagar as parcelas do meu, né, para essa pessoa que é de confiança. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso? O Senhor, Ele abençoa a alma generosa. Essa pessoa que comprou esse colchão meu hoje, um dia eu dei para ele um celular, porque o dele foi roubado, né? E ele estava sem celular e eu tinha o meu celular, eu acabei de comprar outro. E o meu era novinho, porque eu cuido bem das coisas, né? Então, meu celular estava novinho. Aí eu tirei tudo, deletei, né? Formatei, entreguei para ele o celular, troquei até a película, né? Aí ele falou, meu Deus, Mary, até isso você fez. Eu falei, meu filho, se eu tiver que te abençoar, eu vou abençoar direito, né? Foi assim que eu falei com ele. E hoje ele está me abençoando. Então, irmãos, é assim, a generosidade, a alma generosa, ela prospera. Você recebe isso nessa noite? Creia, sabe? Quando você tiver que participar, quando você tiver que ofertar, dizimar, não fica preocupado assim, pensando, ai Deus, eu vou dar o dízimo e depois como é que eu vou pagar a conta? Creia que o Senhor está provendo na sua vida, amém? É um compromisso que nós temos com a obra de Deus. Se o mundo vê isso de outra forma, nós não somos do mundo, nós somos a igreja de Cristo. E somos uma igreja que amamos a obra de Deus e o nosso dízimo é colocado numa igreja séria, numa igreja que administra com responsabilidade e que cuida dos recursos dessa casa. Você entende isso nessa noite? Então eu quero te convidar nessa hora a ofertar ao Senhor. Nós vamos orar. Tá, então vamos orar, depois eu vou fazer o meu com Pix, porque eu só faço com celular, tá, gente? Inclusive, isso aí, para vocês também, que às vezes vocês não trazem dinheiro, né, que eu nunca tenho dinheiro, então no próprio envelope, ou você digita esse Pix aqui, o telefone, ou você bota o QR Code na câmera do seu celular e pode ofertar a casa do Senhor, que vai para a conta da igreja. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, nessa hora nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelo cuidado, Senhor, que o Senhor teve comigo, Senhor, nessa experiência de ontem para hoje, Senhor. Tu és o Deus que cuida de nós, Senhor. Tu és o Deus, Pai, que, Senhor, se preocupa, Senhor, com as nossas causas, Senhor, quando nós colocamos diante do teu altar. Por isso, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite. Senhor, aqueles que precisam, Senhor, que o Senhor venha abrir portas de trabalho. Senhor, aqueles que precisam, Senhor, que o Senhor envie clientes, Senhor. Aqueles que precisam, Senhor, que venha, Senhor, pessoas para comprar, para contratar serviços, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor entre com providência na vida dos teus filhos, Pai. Senhor, que os teus filhos, eles venham a ter a oportunidade, Senhor, de adorar o Teu nome também com a vida financeira, Senhor. Porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Tu és um Deus poderoso. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata. Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela nos garante, Senhor,
Senhor, que se nós colocarmos o Teu reino em primeiro lugar, Senhor, as demais coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Por isso nós queremos agora, Senhor, te pedir, Senhor, cada uma das nossas necessidades, contempla nessa noite. Senhor, contempla os corações dos Teus filhos que gostariam de poder, Senhor, estar, Senhor, ajudando a Tua casa e não tem podido, Senhor. Não tem podido porque não tem tido recursos, Senhor. Ó Deus, que portas sejam abertas para os Teus filhos, Senhor, e aqueles Teus filhos, Senhor, que talvez ainda não se sintam, Senhor, comprometidos, Senhor, dessa maneira, Senhor, que ainda o seu coração não esteja convencido, Senhor, de que a nossa vida financeira também pertence a Ti. Pai, que o Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor, venha abrir os olhos espirituais, Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, venha prosperar, Senhor, porque a Tua palavra nos garante isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar a pastora Daniele. Nós agora vamos ter o momento da palavra do Senhor. Que o seu coração continue voltado para receber nessa noite, porque o Senhor ainda tem muito mais a falar com você. Amém, queridos? Que você venha estender as suas mãos aqui para frente. Querido e amado Deus, Senhor, eis aí a Tua filha, Senhor, a qual o Senhor separou nessa noite, Pai, para ser o canal, Senhor, para trazer aos nossos corações a Tua palavra. Senhor, nós pedimos, Senhor, que mais uma vez o Senhor venha usar a Tua filha, Senhor, assim como o Senhor já tem feito todas as vezes. Nós cremos, ó Pai, que será mais uma noite em que o Senhor separou algo, Senhor, trouxe ao coração dela, Senhor, primeiramente, para que ela trouxesse para a Tua igreja nessa noite. Pai, que os nossos corações estejam abertos para receber de Ti. Senhor, que a Tua palavra, ela nessa noite venha nos sarar, nos tratar, nos confrontar, Senhor, nos ensinar, Senhor, e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos na casa do Senhor para adorarmos, irmão. Irmãos, como Deus tem falado conosco, amém? Como Ele já falou conosco na parte da manhã, e essa parte da noite o Senhor só vai completar a boa obra, porque Ele já começou a falar com a sua igreja, Ele já nos deu instruções na manhã desse dia. E todas as vezes que você chega na casa do Senhor, é uma porção nova de adoração, porção nova de louvor, porção nova para estarmos nos dedicando à palavra dEle, meditando no santo templo, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo de número 27, para quem não me conhece já sabe, não sabe, né, que eu tiro a sandália para poder pregar, mas que você não se atenha à minha sandália não, nem aos meus pés, mas se atenha à palavra do Senhor. Salmo de número 27. O Senhor é aquele que traz confiança para mim e para você, amém? Ele é Senhor. Esse é o tema da palavra do Senhor para a minha vida e para a sua. Ele é Senhor. Ele continua sendo Senhor da minha vida e da sua vida. Salmo 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha,
Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Vamos ler o versículo 14 juntos? Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Deus Santo, eis aí a leitura da tua palavra. A tua ungida, juntamente com a tua igreja, já orou pela minha vida, Senhor. Eu me coloco totalmente submetida ao teu doce Espírito Santo nessa noite. Fala conosco, Senhor, porque a tua palavra tem poder de animar os corações. A tua palavra tem poder de trazer esperança, confiança. A tua palavra é fortaleza para os nossos corações, Senhor. E a tua palavra, Pai, é viva e eficaz para fazer aquilo que apraz, dividindo junta e medula, alma e espírito, que o nosso espírito possa ser vivificado nesta noite. É o que te pedimos, Pai, em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos? O Senhor, Ele é fiel. Obrigado, meu irmão. O Senhor, Ele é fiel. Ele tem cuidado da minha vida e da tua vida. Ele continua sendo Senhor. Quando nós, irmãos, lemos esse texto, o Espírito Santo, ele começou a saltar aos nossos olhos a palavra Senhor. E se você observar, quando eu fui contar, são 14 vezes a palavra Senhor nesse salmo. E o interessante é que é o Senhor com letra maiúscula. Todas as letras da palavra Senhor, porque quando a gente lê a palavra de Deus, existem alguns textos que fala Senhor com letra A maiúscula, só a primeira letra e o restante minúscula. E existe alguns textos que a palavra de Deus coloca Senhor com todas as letras em maiúscula. E quando nós, e eu acho que eu já falei isso aqui em outro momento de pregação, quando nós lemos a palavra de Deus e tem o Senhor com todas as letras em maiúscula, é o Senhor, aquele que se apresentou para Moisés, o eu sou. Aquele que se apresenta para a minha vida e para a sua vida como sendo Senhor para todas as horas e todos os momentos da minha vida e da tua vida. Por isso que eu comecei falando que Ele é Senhor. Ele continua sendo Senhor das nossas vidas, irmãos, independente do momento que você esteja vivendo agora. Porque nós passamos por vários momentos, várias estações da nossa vida, vários momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de conflitos internos, momentos de dúvidas, de incertezas. Mas nessa noite, o Senhor quer nos dar algumas lições de aprendizado, de que Ele é Senhor. E a primeira lição para a minha vida e para a tua vida é que Ele é Senhor nos nossos temores. Ele é Senhor nos temores. Quando a palavra de Deus inicia dizendo assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando tem a palavra Senhor e tem 14 vezes,
São 14 versículos. É como se Deus dissesse para cada momento, cada passagem, cada leitura, cada vivência, eu continuo sendo Senhor. Quando a gente olha vendo que ele começa dizendo que o salmista fala, ele é a minha luz. Irmãos, é muito profundo quando o Senhor, ele disse, haja luz. O texto de Gênesis fala que a terra era sem forma e era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Senhor disse, haja luz. Quando falta luz na nossa casa, a primeira sensação que dá para a nossa vida não é de impotência, de insegurança, de incerteza, do o que vai acontecer agora. É sempre assim quando falta luz. É ou não é? Mas, quando a luz chega, irmãos, é interessante que às vezes é segundos que dá aquele pique de luz, né? Como está aí, de vez em quando aí, ó, tem uma lâmpada aí, parece que é propício para a palavra de Deus mesmo. Quando dá pique de luz, é momento rápido, é flash. E vem aquela incerteza momentânea no nosso coração. Mas quando a luz chega, na mesma hora, você ouve todas as pessoas da redondeza gritarem porque a luz chegou. É ou não é, irmãos? É assim, às vezes é segundos. A luz chegou, todo mundo grita, todo mundo festeja. Por quê? Porque a luz traz para mim e para você, irmãos, alívio. A luz traz sensação de socorro. A luz traz sensação de força, de continuidade, de dizer para mim e para você, ó, você pode continuar seguindo, você pode continuar caminhando, você pode continuar fazendo o que você estava fazendo. Esse é o poder da luz. E quando o salmista diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, é como se o salmista dissesse para mim e para você, ó, Ele é Senhor nos teus temores, naquilo que para você tem sido incerteza, naquilo que para você tem atordoado a tua mente, Ele continua sendo Senhor, para iluminar a minha mente e a sua mente, para trazer claridade, certeza, confiança em todos os teus temores. Quando a gente vai buscar a tradução no hebraico sobre luz, significa or no hebraico. E interessante, irmãos, que existem algumas letras dessa palavra em hebraico or, que é o Aleph, o Vav e o Resh, que significa Aleph, Deus está no meio. Vav, conexão de Deus com a luz. E Resh é mente. E o que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite? É como se Deus dissesse, olha, eu preciso trazer luz para a tua mente nessa noite, para que você entenda que eu continuo sendo Deus e Senhor em cada momento da tua vida. Os meus pensamentos não são os teus pensamentos, porque os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Portanto, deixa eu iluminar a tua mente nessa noite com a certeza da minha palavra, porque o salmista está dizendo, o Senhor é a minha luz, ou seja, ele está declarando com convicção que o Senhor é aquele que traz alívio, o Senhor é aquele que traz sensação de socorro, é aquele que dá força para você continuar, é aquele que você precisa entender que você não tem que ter receio, que você não tem que ter medo. Que ele diz assim, de quem terei medo? A quem temerei? E aí, irmãos, quando ele fala de quem, porque por vezes algumas coisas vêm para a minha vida e para a tua vida, que são ataques. E aí ele fala, de quem? Ou seja, pertence a quem esse ataque?
Esse ataque foi você que provocou? Não, se não foi você que provocou, não pertence a você. Então não se aproprie do ataque. É ataque por palavras, é ataque por olhares, é ataque por situações. Quais têm sido os ataques que você tem enfrentado na sua mente? Por isso que o salmista declarou, de quem? Ou seja, pertence a quem o ataque? Foi você que provocou? Se não foi você, não é teu. Seja aliviado nessa noite, seja aliviada nessa noite dos teus temores, dos teus medos, daquilo que traz para você temor e tremor. Se não é teu, não pega não. E aí ele diz, a quem temerei? Ou seja, é endereçado a quem? Porque tem ataques que às vezes é subjetivo. Estão falando, você sabe que é para você, mas não dizem o teu nome. Estão fazendo, você sabe que é para você, mas não falam diretamente. É subjetivo. Mas o salmista disse, a quem temerei? Ou seja, é endereçado a quem? Ah, falou? É subjetivo? Não é para mim não. Aceita se você quiser. Você não é obrigado a aceitar tudo que vem sobre a sua vida. E o Senhor traz alívio para mim e para você nessa noite. Ele diz, Ele é Senhor nos temores da tua vida. E então, se foi ataque de pessoas, ataque de situações, ataque daquilo que você viu, ou das circunstâncias que você está vivendo, o Senhor está dizendo para mim e para você, ei, eu preciso que você tenha confiança, porque a sua confiança subjuga a opressão. A sua confiança subjuga malfeitores. A sua confiança subjuga exército. A sua confiança subjuga guerra. Porque quando o salmista declara, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ou seja, isso significa que não estava tudo bem com o salmista. Existiam ataques ao redor, mas ele estava confiante, subjugando aquilo. Ele estava confiante. Ele estava no domínio. É o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nessa noite. Eu domino a tua mente. Você é a casa favorita do Senhor. Você é morada do Altíssimo. Ele é Senhor, sendo Senhor, é o Todo-Poderoso, que habita em mim, habita em cada irmão que está aqui, está habitando aqui, está habitando ali, está habitando aqui e habita lá na minha casa. Ele é aquele que habita na minha vida e na tua vida. Ele habita naquele que está assistindo em casa, que não pode estar aqui hoje. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Então, não se aproprie daquilo que não é seu. Não se aproprie daquilo que não é seu. Quantos temores Davi sofreu. Quantos temores Josué teve. A palavra de Deus diz que o Senhor falou para Josué, ó Josué, seja forte. Josué 1:9, não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não tenhas medo, nem te espante, porque o Senhor, e esse Senhor está com letra maiúscula, teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ou seja, naquele momento, Josué estava temendo porque Moisés tinha partido. Tinha estado agora morto na presença do Senhor. E agora a missão estava com ele de liderar o povo. Porque quando o Senhor muitas vezes coloca a responsabilidade sobre as nossas vidas, irmãos, tememos. Ou talvez temos desafios a enfrentar, tememos. Mas o Senhor é aquele que está dizendo para mim e para você, tenha confiança. Eu continuo sendo o Senhor da tua vida.
Eu sou aquele que venço as tuas batalhas. Eu sou aquele que venço guerras. Tem horas que você não vai precisar nem lutar. Você só vai orar e eu vou guerrear. Foi assim com muitos do meu povo. Josué estava ali para conquistar um determinado local. Ele só precisou fazer o povo marchar, o povo gritar em adoração ao Senhor e o muro caiu, as muralhas caíram. Ou seja, você adora, você ora, você busca, você lê a palavra e o Senhor faz por você. Ele é aquele que guerreia as minhas guerras e as tuas guerras. Ele é Senhor. Ele é Senhor nos temores. Ele é Senhor da casa. Ele é Senhor da casa. O verso 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Peça a Deus, busque a Deus, contemple, medite, venha para a casa de Deus, mas saiba que a casa tem dono, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando a gente lê o versículo 4, tem 3 vezes a palavra Senhor aqui. É Ele dizendo, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é o Senhor da casa. Chegamos na casa do Senhor para adorar, para pedir, para meditar, porque o salmista está dizendo, uma coisa pedi ao Senhor, ou seja, eu peço, eu oro, e a buscarei, ou seja, eu busco ao Senhor, para quê? Para estar na casa do Senhor, para morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, contemplar a sua formosura, mas não é de qualquer maneira não, porque Ele é Senhor da casa. E o Senhor da casa, Ele quer que a gente se comporte de maneira santa, irmãos. De maneira direita. E quando se fala do Senhor Deus Pai, Ele é soberano. Mateus 7, o verso 9, vou pedir ajuda ao pessoal da mídia aí. Mateus 7, do verso 9 ao verso de número 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará, Mateus, capítulo 7, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, lhe dará bens aos que lhe pedirem. É o Deus Pai. É o Deus Pai me garantindo e te garantindo que quando você chega e pede, Ele te ouve. Ele está aqui para ouvir o que você pede. Ele tem prazer em me atender e te atender. Ele tem prazer em me acolher e te acolher. Ele tem prazer em dizer, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outro, diz o Senhor. Mas Ele também diz, limpai as mãos, pecadores. Ele está dizendo, não é de qualquer jeito que você se achega. Não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. Porque às vezes queremos nos comportar como se não houvesse um dono, um senhor de uma casa. Ele é Senhor, Ele é aquele que faz. Mateus 11, verso 17. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus 11, verso 17, e dizem, tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ou seja, vemos para a casa do Senhor, queremos julgar o outro, falar do outro, assim como Jesus viveu, irmãos.
Queremos dizer, está fazendo isso, não é de Deus não, tem demônio. Está fazendo aquilo, não é de Deus não, não é o Espírito Santo. Está falando em línguas, não é de Deus não, é o que então? É o que então? Ele é Senhor, Ele é o dono da casa. Se Ele tiver que botar para cair, como Ele fez no templo de Salomão, quando Salomão consagrou o templo e ninguém conseguiu ficar de pé, se Ele tiver que botar gente caída para o poder dEle fazer aqui e operar o que Ele quer na vida do homem, Ele vai botar gente caída. Se Ele quiser botar gente dançando no mistério aqui, vai dançar no mistério. Se Ele quiser colocar gente falando em línguas no banco, vai botar. Se quiser fazer gente falar língua no altar, vai botar, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Então para de querer mandar no dono da casa, porque Ele está me chamando e te chamando. Eu quero que você se achegue. Eu quero te fazer se achegar para mais perto. Mas não tenta entender o lençol não, Pedro. Só obedece, o lençol vai descer, eu vou mandar você comer, você vai até questionar, Senhor, mas eu não como coisa impura. Pedro, para de dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei, Pedro. Porque aquilo que eu purifiquei, se eu estou mandando comer, eu mudo. Eu faço o que eu quero, a palavra é minha. Lá na lei estava dizendo que não era para comer coisa impura, mas agora eu estou purificando tudo, então come. Ele está dizendo, eu sou Senhor, eu faço o que eu quero dentro da minha casa. A casa é minha, a casa é minha, diz o Senhor. Ele é Senhor, então para de querer governar. Ele é Senhor da casa, Deus Pai, Deus Filho. Ele mora na minha vida e na tua. Não deixemos ao filho entristecido. Nós sempre deixamos algo para se ter o filho. Mateus 19, 27. Sempre deixamos algo por amor de filho. É ou não é, irmãos? Deixamos algo por amor de filho. O Deus Pai abriu mão do filho, assentado à destra de Deus Pai. Ele abriu mão do filho que estava lado a lado com ele no trono, irmãos. Aleluia! Mateus 19. De vez em quando a tecnologia atrapalha, mas a gente vai aqui, demora um pouquinho mais, mas não tem problema não. Deus é Deus, Ele é Senhor. Mateus 19, verso de número 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ele está dizendo, se você recebe a Jesus como teu Salvador hoje, deixando para trás muitas coisas que para você é precioso, enfrentando luta dentro da tua casa, de pessoas dizendo, tá maluca, aceitou Jesus, tá ficando doido, perdeu o juízo, mas ele está dizendo, eis que eu vou dar juízo para você e para aqueles da tua casa, porque a palavra garante, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, é promessa. Então se achegue, vem para junto do Filho, que o Filho vai salvar você e vai salvar a tua casa. Ele é Senhor. Portanto, temos que deixar algumas coisas. Quer seguir a Jesus? É assim mesmo. Você vai ter que deixar algumas coisas. Mas não se preocupa não, porque o nosso Deus, Ele é educadíssimo. Ele é o Senhor,
o Altíssimo, o amado da nossa alma, Ele não invade. Ele é aquele que pede. Quando Ele diz assim, se hoje ouvirdes, olha que educação, que Lorde, Ele ensina a gente a ser educado, irmãos. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como foi no tempo antigo, como existiam pessoas antigas, duras, mas se você ouvir hoje, Ele diz para mim e para você, obedeça, se achegue e creia no Filho de Deus. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando o salmista fala, contemplar a formosura do Senhor, contemplar e meditar no seu templo, ele está dizendo, o Espírito Santo é aquele que passeia no meio da igreja. Não entristeçais o Espírito Santo. Quantas pessoas entristecendo o Espírito Santo? Quantas pessoas insistindo contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que foi deixado como consolador amigo, como companheiro amigo. Quando você tem um amigo que você às vezes magoa querendo magoar, passa um tempo, você se entristece, porque você magoou o amigo. E o amigo fica como? Triste. Que dirá o Espírito Santo? As coisas, irmãos, dessa terra é a sombra das espirituais. Se eu e você somos imagem e semelhança do Senhor da casa, nós temos que ter cuidado um dos outros. Meditar no templo é pensar como eu tenho me comportado dentro do templo. Como eu tenho me comportado dentro da minha casa. Como eu tenho me comportado no meu trabalho. Senhor, eu posso ser melhor no templo? Sabe, quando você vai para casa e reflete, ou sabe de alguma notícia, que alguém se entristeceu com você, e você não ter medo de parar tudo e dizer, vem cá, meu irmão, eu te peço perdão em Cristo Jesus, porque às vezes, irmãos, magoamos sem perceber. Às vezes, na nossa aceleração da vida, a gente magoa sem perceber. Mas a gente também tem que aprender que quando a gente magoa o irmão não percebeu, a gente também precisa falar para o irmão. Porque a Bíblia diz que a gente precisa ir até o irmão. Se a gente sabe que alguém tem alguma coisa contra a gente deixa a nossa oferta e vai lá, conversa com seu irmão. Acerte as coisas. O Espírito Santo quer fazer coisas grandes nessa casa. Efésios 4, do verso 30 ao 32. O Espírito Santo quer fazer coisas grandes nessa casa. E as coisas grandes dessa casa começam pela nossa vida. Quem está chegando vai ser contagiado por aqueles que já estão. Mas a mudança que o Espírito Santo quer fazer começa em nós primeiro. Primeiro é na gente, não é no outro. Primeiro é em nós. Verso de número 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. É o Espírito Santo, é para ser tirado, é para ser arrancado, não é para ser colocado um pano quente.
abafado. É Deus dizendo: tirai do meio de vós toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quantas pessoas com malícia dentro da casa do Senhor! Quantas pessoas querendo mal de liderança, querendo mal de ministério, mas o Espírito Santo é aquele que me sonda e te sonda nessa noite, é aquele que passeia no meio da igreja. Se estás sem exortação, não tenhas mais o Deus que exorta e o Espírito Santo, mas alegrai-vos por estar sendo exortado, porque Ele exorta aquele a quem ama. E Ele tem um amor, Ele tem um chamego, Ele tem um cuidado muito grande para com a igreja do Nazareno em Olinda. Ele tem um cuidado muito grande para com aqueles que têm oportunidade de ouvir essa palavra. Porque Ele nos ama, Ele me ama e Ele te ama. Para com essa contenda dentro da minha casa, diz o Senhor. Para com essa rixa. O teu irmão tem que ser aquele que é alvo da sua oração. Ele tem visto nas mesas. Escute isso, o Espírito que está nessa casa, o Espírito que fala por boca de profeta, é aquele que tem visitado as mesas dessa casa. E ele tem visto as más conversações corrompem os bons costumes. Se aquilo que você tem falado tem desviado pessoas, cuidado! Não entristeçais o Espírito Santo. Porque Ele é aquele que vela pela sua casa. Ele é Senhor nos temores. Ele é Senhor da casa. A palavra de Deus fala em 1 Samuel, se eu não me engano, capítulo 24. 1 Samuel 24. Davi, ele estava a fugir de Saul. E naquele tempo, sem causa, porque havia uma unção sobre ele, havia algo de promessa sobre a vida dele. Escute isso, Deus não vai tirar a promessa que tem da vida do outro por causa da sua picuinha. Não vai, porque aquilo que Ele unge, aquilo que Ele determina, aquilo que Ele promete, pode passar o tempo que for, mas a unção derramada, ela vai prosperar no tempo para qual o Senhor derramou o óleo. Davi estava fugindo de Saul, diz em 1 Samuel, capítulo 24. E Saul estava azeitado de ira por conta do óleo derramado sobre a cabeça de Davi. Mas diz a palavra do Senhor, que lá estava os inimigos daquele homem dentro de uma caverna, pela qual estava ali Davi e os seus guerreiros. E diz a palavra nesse texto que os guerreiros de Davi falou: o Senhor colocou na tua mão, Davi, o teu inimigo. É hoje que tu se vinga do teu inimigo. Ai, irmãos, quando nós olhamos para o capítulo, versículo 5 de Salmo 27, ele diz que o Senhor esconderá ele no pavilhão. E no verso 6, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos. Ali estava Davi, sendo exaltado. Mas diz a palavra do Senhor, que Davi só foi cortar a orla de lá, da roupa de Saul. E diz a Bíblia que o coração de Davi
ficou contrito, se entristeceu. E na mesma hora, ele disse: longe de mim fazer tal coisa sobre o ungido do Senhor. Davi teve temor e tremor, mas já havia uma unção sobre ele. Escute isso, não é porque você é ungido e ungida do Senhor que você tem que desmerecer o outro, que há uma palavra de sentença. Deixa que o Senhor trata com ele, assim como o Senhor tratou com Saul. O Senhor vai tratar com ele, mas quanto a Davi, não faça com que o teu coração perca a essência de quem você é. Davi era aquele que o Senhor tinha escolhido, o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, e escolhido é propriedade exclusiva dele. Ele faz no tempo determinado. Diz a palavra do Senhor que quando Davi cortou, o coração dele se entristeceu. Depois você lê na sua casa, diz a palavra de Deus que ele acalmou o coração dos guerreiros. Escute isso. Você que é homem e mulher de Deus, você foi feito para acalmar os ânimos. Tem gente querendo ficar na carne, passar a espada, cortar o outro do local pelo qual o Senhor estabeleceu. Acalma ele, ora com ele, ora por ele. Se ele não te der a oportunidade de orar com ele, mas então dobra teu joelho na tua casa e ora por ele. Fala: Deus, vai lá naquela guerra, apazigua lá, Jesus, traz a calma, trata desse coração, faz a tua obra. Agora, olha só, quando Deus começar a tratar, não fica com medo, não. Porque Deus tem seus modos de tratar com o homem. Porque quando a igreja ora, o Senhor faz, irmãos. E diz a palavra do Senhor, que Saul, quando Davi saiu, diz a Bíblia que ele falou alto para que Saul pudesse ouvir. Você está perseguindo? Está perseguindo um cão morto, porque você está dando ouvido a pessoas que estão falando que eu estou querendo contra a tua vida. Ou seja, quantas pessoas levantando calúnia, falando coisas que você não disse, que você não fez, para manchar a tua imagem como homem e mulher de Deus. Mas há poder no sangue de Jesus nessa igreja. Nós somos homens e mulheres de Deus, feitos para andar em retidão, não para maldizer o irmão, mas para bendizer, não para falar calúnia, mas para fazer com que a nossa vida, a nossa vereda seja direitada diante da presença do Senhor. Porque diz a palavra de Deus que Davi declarou: olha, você está dando ouvido ao que estão falando. Para de dar ouvido a essas coisinhas. Tem coisas mais excelentes. Eu tive a oportunidade de você estar morto aqui, mas eu não fiz. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ou seja, Davi sabia quem era ele. Davi sabia qual era o lugar dele. Então, não tenha medo não. Não fica triste não. Você sabe quem você é diante de Deus? Deixa eu falar. Deixa o tititi. Mas quando você tiver a oportunidade, abre a tua boca como Davi fez. Quando tu tiver a oportunidade, abre a tua boca em justiça como Davi fez. E diz a palavra do Senhor que quando Davi abriu a boca, Saul reconheceu e disse: verdadeiramente, você é mais justo do que eu. Verdadeiramente o Senhor vai cumprir tudo aquilo que ele disse ao teu respeito. Até o teu inimigo vai respeitar você quando você tiver um posicionamento, sabendo que ele é Senhor nos seus temores e ele é o Senhor da casa. Ele é Senhor. Ele é Senhor na adversidade. Vamos voltar para Salmo 27, verso de número 5. Até o 8 diz: porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no tabernáculo, cantarei sim,
Cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim. Responde-me quando tu disseste: buscai o meu rosto. O meu coração te disse: o teu rosto, Senhor, buscarei. Dê resposta favorável ao Senhor. Ele é Senhor na adversidade. Então dê resposta favorável a Ele. Que o teu coração se constranja nessa noite. Que o teu coração se compuja nessa noite de entender que Ele é Senhor na adversidade. A adversidade chega para todo mundo. A diferença é como nos comportamos diante dela. A adversidade, o dia mau chega para todos, mas como nos comportamos no dia que ela chega diante dela? A primeira coisa que o Senhor quer que você entenda: Ele é Senhor na adversidade. Então se comporte com convicção e certeza, como fez o salmista no verso de número 5. Ele declarou: no dia da adversidade eu vou estar sendo escondido, protegido, porque o Senhor é a minha rocha. Ele age com convicção e com certeza. E nessa noite Ele está dizendo: tenha certeza que eu sou Senhor na adversidade que você está enfrentando. Seja de saúde, seja matrimonial, seja no trabalho, seja na igreja, seja em qual área for a tua vida. O Senhor está dizendo: haja com convicção e certeza. Ele é Senhor na adversidade. Haja com adoração e alegria. O verso de número 6 diz assim: também minha cabeça será exaltada nos meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ele é aquele que quer dizer para mim e para você: se alegre, jubile, estão te perseguindo, dance na presença do Senhor, coloca louvor alto, sapateia na presença do Senhor, glorifica o nome dEle, porque Ele é aquele que vai vencer essa guerra pela minha vida e pela tua, porque Ele é Senhor na adversidade. Então jubila. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Ele é Senhor na adversidade. Se humilhe, ore a Ele. O verso de número 7 diz: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim. Ele é aquele que me ouve e te ouve, porque Ele é Senhor da casa. Ele só quer que você permaneça humilhado, permaneça em oração. Ele é Senhor na adversidade. E Ele está dizendo para mim e para você: tenha motivação para continuar. Tenha motivação para continuar. Verso 8 diz, eu termino aqui: quando tu disseste: buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti: o teu rosto, Senhor, buscarei. Fique de pé, meu irmão, minha irmã. Ele é Senhor da casa. Busca Ele, adore a Ele. Você foi chamado para adorar ao Senhor da casa. Foi cantado um louvor aqui. Esse louvor é lindo. Ele é aquele que quer que você adore como Maria. Aquele que entende que o Senhor é precioso. Adore a Ele. Irmãos, se tem alguém vivendo alguma adversidade, gostaria de chegar ao altar, pode se chegar. Nós vamos orar agora, antes de terminarmos. Se você tem sofrido algum tipo de ataque, seja na mente, seja no trabalho, na família, o altar está aberto. Nós vamos levantar um clamor aqui agora como igreja. A palavra do Senhor foi pregada, irmãos, e Ele é Senhor da casa. Ele é aquele que está aqui, Ele é aquele que faz o melhor pela minha vida e pela sua. Eu queria chamar os pastores, ainda tem pessoas, pode se achegar.
Não se apresse em sair da casa do Senhor, não tenha medo. O Senhor está aqui, Ele está falando, Ele continua falando. Se você quiser chegar ao altar, Ele está aqui. Ele é Senhor da casa, Ele é Senhor dos senhores. Ainda tem pessoas que estão sofrendo ataque na mente, que estão desnorteadas. Escute a palavra foi pregada e ela tem poder na tua mente, na minha mente. Ela é aquela que é viva e eficaz. Ela é aquela que faz aquilo que apraz na minha vida e na tua vida. Senhor, diante da tua presença nós nos colocamos agora e te pedimos, Senhor, toca nessas vidas, Pai. Os teus ungidos estão tocando nas tuas filhas e nos teus filhos nessa hora. Toca na mente deles, Pai, que todo ataque do maligno, todo ataque, Pai querido, que não procede do Senhor, Pai, que vem na mente, que vem no coração, para tirar paz, para tirar o sossego, para tirar, Deus querido, a palavra que o Senhor tem falado conosco. Porque, Deus, a tua palavra ela é viva e eficaz. E a tua palavra nos garante, Senhor. Ela nos garante que ela tem poder para vivificar, para transformar, para trazer alívio, para, Deus querido, não nos fazer conformar com esse presente século. Há poder no teu nome, que todo ataque, Senhor, de ordem espiritual, material e física sobre a vida dos teus filhos, aqueles que chegaram no altar e aqueles que clamam na nave agora, aqueles que vão ouvir essa pregação, Senhor, e ouviram essa palavra, que estão nos seus lares agora clamando, que esteja em qualquer lugar clamando o teu nome. Tu és Deus dessa casa, tu és Deus de perto e Deus de longe. Visita agora, Senhor, que seja dissipado todo ataque da treva, todo ataque que veio de ordem, Senhor, e atingiu os sentidos do teu filho, da tua filha agora. Que o teu filho e a tua filha seja sã agora, seja sã pelo poder da palavra que foi ministrada, seja sã pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui e Ele quer visitar algumas vidas. O Senhor quer visitar algumas vidas. Abre a tua boca, glorifica o nome do Senhor. O Senhor quer te visitar. O Senhor, quando visitou a igreja em Atos, diz a palavra que era capaz para capacitar o povo, era para capacitar o povo para guerrear, para ganhar almas para Ele, para que as guerras que Ele fosse enfrentar e ela fosse enfrentar, Ele e ela tivesse estrutura. Abre a tua boca. O Senhor quer curar algumas vidas aqui. O Senhor é Senhor da casa. Deus Santo, Deus querido, vai dissipando toda a depressão agora, toda a depressão na vida da tua filha, na vida do teu filho. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, cura útero agora, que saia a virtude do teu trono, que útero seja curado agora, toda infecção, inflamação interna, toda endometriose, Pai querido, crônica, que está afetando a vida dessa mulher agora, Deus querido, que haja cura agora, porque tu és Deus de longe, Deus de perto. Tu visita aqui, visita a casa agora, visita, Pai querido, o pé que está enfermo, cura essa chaga. Se essa chaga, Pai querido, for interna, cura por dentro primeiro e faz a cicatrização por fora. Venha com o teu bálsamo, bálsamo de Gileade, porque tu és o bálsamo curador. Nós entregamos o teu filho e a tua filha nas tuas mãos, Senhor, sabendo que tu és fiel para completar a boa obra. Nós entregamos cada causa, cada pedido, cada mente, cada vida diante do Senhor, e o fazemos em o nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Levante com convicção de que o Senhor fez por você e há de completar a boa obra. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Coisa linda, irmãos. A presença do Senhor se fez presente. Nós entregamos a nossa oração, a nossa adoração, e o Senhor nos encheu com a sua presença, com a sua palavra. Glória a Deus por essa noite linda. Nós estamos terminando, mas antes nós gostaríamos de conhecer um visitante, o Narciso. Amém. Ali está o Narciso. Seja muito bem-vindo. Ele é da Igreja Cristo Vive, né? Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui conosco. Além dele, tem mais alguém nos visitando? Mais ninguém, né? Então, tá bom, gente. Então, na terça-feira, nós temos um encontro marcado novamente. E eu gostaria agora que nós vamos falar as palavras proféticas. Amém? Aí eu queria que você falasse com toda a força da sua alma, porque depois desse culto, você tem que falar isso com muita força, amém, queridos? Então, vamos lá? Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor de Israel, que te chama pelo teu nome e sobrenome. Amém, queridos? Faça assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos aqueles que amam e aguardam a sua vinda, e que a Igreja de Cristo possa dizer amém. Uma semana abençoada para você, querido. Vai com Deus.